Hoje vou dar continuidade ao assunto que a gente iniciou no vídeo de ontem, falando sobre o novo projeto de avaliação biopsicossocial. Ontem, para quem não assistiu, eu sugiro que assista, pois eu falei de 7 aspectos positivos ou adequados que eu analisei nesse projeto. Então dá uma olhadinha lá nesse vídeo. É só voltar um vídeo aqui no canal que você vai ver lá tudo que eu falei em relação aos aspectos positivos. E hoje, a continuidade, então, como eu prometi, a gente vai fazer uma análise do ponto de vista de alguns aspectos negativos, ou preocupantes, melhor dizendo, de tudo que eu ouvi das 19 reuniões que eu consegui assistir do grupo de trabalho, que está elaborando essa nova avaliação biopsicossocial. E, bom, vou falar tudo para vocês durante o vídeo, então acompanhe até o final, fica ligado para você entender tudo o que está acontecendo, porque isso tem a ver com a sua vida de pessoa com deficiência. Beleza? Vamos lá. André Coelho, por aqui novamente, sou advogado especialista em direito da pessoa com deficiência e venho aqui nesse canal já há muitos anos para trazer informação concreta, boa, informação que transforma vidas, informação que dá a vocês acesso a muitos direitos de pessoas com deficiência. Esse é o maior canal sobre o direito da pessoa com deficiência do Brasil e da América Latina. Se você não se inscreveu ainda, não conhece o nosso canal, se inscreva agora, não perca mais um minuto para você ficar por dentro de tudo que acontece. Tudo que acontece, todos os dias, a gente traz aqui de novidades, o que está mudando, tem muita coisa, tem muita informação para trazer para vocês aí nos próximos dias também, então fica ligado aí, você que já acompanha a gente há mais tempo, fica ligado porque tem muita informação, muita novidade acontecendo no mundo das pessoas com deficiência. Beleza pura? Vamos lá, vamos para o vídeo de hoje. Pessoal, então a gente está fazendo uma análise inicial apenas, porque, como eu expliquei ontem, vou só reforçar, o projeto final ainda não foi entregue para o ministro Silvio Almeida, que é o ministro dos Direitos Humanos. Isso foi prometido de ser entregue para ele até o final do mês de junho. Hoje já é dia 9 de julho e nós não temos ainda uma perspectiva de quando isso vai ser entregue, se será entregue ou se eles vão dar prosseguimento à implantação do projeto sem que haja uma entrega oficial ao ministro Silvio Almeida. A gente está acompanhando, como eu falei ontem, a gente está enviando solicitações de informação quase que diariamente lá para o Ministério, mas até agora a gente não teve nenhuma resposta concreta sobre o que vai acontecer, o que está acontecendo. Uma outra perspectiva que a gente tem é que entre os dias 14 e 17 de julho vai acontecer a Conferência Nacional de Direitos sobre a Pessoa com Deficiência, conferência essa que não acontece já há 8 anos, e isso é um fato muito importante, né? Porque estarão ali pessoas representando as pessoas com deficiência de todo o Brasil, né? Conselhos municipais, estaduais estarão ali, além do próprio CONAD, que é o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, o próprio Ministério dos Direitos Humanos. Então, eu acredito que dali saia muita coisa positiva para os próximos anos aí, sobre acesso a direitos, né, e políticas públicas para as pessoas com deficiência, e é uma expectativa, pelo menos foi isso que foi noticiado nessa última reunião, foi a 19ª reunião do grupo de trabalho que estava elaborando o novo projeto de avaliação biopsicossocial. Eles informaram que nesses dias 14 a 17 de julho, o presidente Lula assinaria o decreto que vai regulamentar, então, a nova ferramenta de avaliação da deficiência em todo o Brasil, uma ferramenta unificada, como eu expliquei no vídeo de ontem. Então, se você quer entender um pouco melhor como é que vai funcionar, segundo o que eles apresentaram nessa apresentação parcial, né, podemos assim dizer, está lá para você poder entender. E hoje, como eu disse, eu vou fazer aqui uma análise inicial. É evidente que quando nós tivermos o documento final na mão, eu volto para poder trazer uma análise mais explícita, mais detalhada, vou mergulhar mais nisso, até porque esse é o meu objeto de estudo, né? Inclusive do doutorado agora é também o meu objeto de estudo, então a gente vai aprofundar isso cada vez mais e tentar ajudar de alguma forma a vencer qualquer barreira ou obstáculo que surja aí com essa nova avaliação. Antes de passar para os pontos preocupantes, como eu prometi, eu quero dizer uma coisa para vocês, que é o seguinte: eu acredito bastante que todo o pessoal que estava envolvido na elaboração desse novo projeto são pessoas de altíssimo gabarito, são pessoas que conhecem muito do assunto, são pessoas que dedicaram energia, capacidade que eles têm, tempo, recursos, inclusive, né, para poder elaborar isso daí. Mas, evidentemente, tudo que a mão humana toca tem imperfeições e não seria diferente nesse caso. Então, o meu papel aqui agora não é um papel de fazer
um julgamento, né? É o papel de fazer uma análise técnica, né, como técnico que sou, em relação a esse assunto que a muitos interessa. E quero fazer um destaque especial. Eu acho que as pessoas ainda não se ligaram, as pessoas não tomaram consciência do tamanho que essa mudança vai provocar para todas as políticas públicas e para todos os direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Eu tenho essa impressão. Eu atendo e converso com pessoas com deficiência todos os dias e percebo isso claramente. As pessoas não estão ligadas ainda no impacto disso, né? Tanto no impacto positivo, eventual impacto positivo, quanto no eventual impacto negativo. Então eu chamo mais uma vez a atenção de todos que nos acompanham aí para ficarem atentos a tudo que vai acontecer em relação a esse assunto, porque podem ter certeza do que eu estou falando. É um assunto que vai virar de cabeça para baixo, ou de cabeça para cima, como queiram, o acesso a políticas públicas e direitos da pessoa com deficiência daqui por diante. Podem ter certeza disso. Vamos lá. Eu queria então compartilhar com vocês esses pontos que eu estou chamando de preocupantes. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, na minha análise, no meu ponto de vista, obviamente, foi a superficialidade na apresentação das políticas públicas desse projeto. Vou explicar. A 19ª reunião, ou vamos dizer assim, né, a apresentação final ou parcial, né? Eu estou chamando de parcial porque não houve ainda uma apresentação final, ou uma entrega final, um documento final, né? Houve uma 19ª reunião onde foi apresentado a espinha dorsal do projeto de avaliação, da nova avaliação biopsicossocial. E essa apresentação mencionou diversas políticas públicas para pessoas com deficiência, direitos para pessoas com deficiência, e programas destinados a melhorar a vida, trazer mais dignidade de vida para as pessoas com deficiência. A preocupação qual é, exatamente? A preocupação é que eu percebi que houve uma falta de profundidade na apresentação dessas políticas públicas, impedindo assim, efetivamente a compreensão mais abrangente, mais completa de como essas políticas públicas vão acontecer de acordo com a nova avaliação biopsicossocial, se as políticas públicas e os direitos das pessoas com deficiência vão ser mais facilmente acessados ou não a partir da nova avaliação biopsicossocial. Muita informação genérica sobre políticas públicas acabam deixando dúvidas sobre a eficácia e sobre a aplicabilidade dessas políticas públicas debaixo desse guarda-chuva dessa nova avaliação biopsicossocial. Isso me preocupa um pouco, né? É um pouco preocupante. Eu não estou afirmando aqui que é algo exclusivamente negativo, que a gente tem que jogar na lata do lixo, mas é algo que me preocupou um pouco. Um segundo ponto também que me preocupou foi a omissão de desafios atuais, de situações atuais que acontecem com as pessoas com deficiência no seu dia a dia. Entendam, eu venho aqui reiteradas vezes e trago muita informação sobre problemas concretos de pessoas com deficiência para acessarem seus direitos, sejam eles quais forem. Da emissão de um RG até uma aposentadoria, a gente vira e volta, a gente está trazendo alguma informação aqui desse gênero. Sejam pelos vídeos que a gente publica, sejam pelas lives que acontecem toda quarta-feira, às 20 horas, que, aliás, é um momento que participa muita gente, tem muita interação, e as pessoas participam, inclusive, se manifestando no chat. É muito bacana. Se você ainda não participou, toda quarta-feira, 20 horas, aqui no canal. Então, a gente fala muito desses desafios atuais que acontecem na vida das pessoas com deficiência, e a minha percepção na apresentação do novo projeto é que houve uma tendência a enfatizar o sucesso e as iniciativas em andamento sem abordar desafios e problemas que ainda existem. É como se tudo fosse muito bonito, tudo fosse muito bom, que tudo que está acontecendo fosse que não existe problema. É como se não houvesse problema, né? A impressão que passou é como se eles desconsiderassem que existe um tipo de avaliação que está sendo, na verdade, um grande obstáculo para as pessoas com deficiência acessarem essas políticas públicas e esses direitos. Eles estão trazendo um novo modelo de avaliação e só falaram dos pontos positivos. Isso me preocupa um pouco, porque ignorar os desafios que vão acontecer a partir da criação de uma visão distorcida da realidade, talvez, né? E sugerir que todas as necessidades das pessoas com deficiência já estão sendo atendidas, ou que, quando na verdade não existem obstáculos que ainda precisam ser superados, a gente sabe que não é verdade.
A gente sabe que não é bem assim que funciona a coisa, e isso me preocupa um pouco. Então, eu entendo que foi apresentado, o objetivo foi apresentar um novo modelo de avaliação, mas nós sabemos, por motivos diversos, pelo tamanho do país que a gente vive, pelas questões sociais, pelas questões culturais mesmo, de preconceitos e, inclusive, dentro das próprias famílias das pessoas com deficiência, a gente sabe das dificuldades da implantação de um novo modelo. A bem da verdade, e eu posso afirmar isso para vocês que estão me escutando nesse momento, até hoje, estamos em 2024, ano que vem vamos completar aí 10 anos de Lei Brasileira de Inclusão, muitas famílias de pessoas com deficiências não conhecem a Lei Brasileira de Inclusão, muito menos o que é uma avaliação da deficiência, né? E já vamos ter um novo modelo. E aí eu não me refiro só às famílias, né, das pessoas com deficiência, me refiro a toda a comunidade como um todo, toda a sociedade de forma geral. Tribunais, juízes, promotores, defensores públicos, delegados de polícia, autoridades, prefeitos, vereadores. Não é verdade? O que você acha? Você concorda com o que eu estou falando ou não? Deixa aqui embaixo no comentário do vídeo. Então, para mim, isso é um fato. Isso é um fato. Nós não temos uma divulgação, nós não temos uma clareza sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Essa é uma realidade. E já temos aí, na nossa barba, na nossa porta, um novo modelo de avaliação da deficiência. E aí, todo mundo já conhecia que existia um modelo? Você sabe como é que é feito? Como que deveria funcionar? Todo mundo sabe? Então, essa é a questão, né? Terceiro ponto, falta de dados estatísticos e evidências mais concretas na apresentação do projeto, né? O que aconteceu lá na 19ª reunião? O conteúdo da apresentação, no meu ponto de vista, um pouco mais técnico, careceu aí de dados estatísticos ou científicos atualizados e evidências que comprovassem os avanços que eles mencionaram lá e como que a nova avaliação biopsicossocial vai promover esses avanços. Então, eu achei que ficou assim, um pouco solto, na verdade, alguns pontos, nesse sentido da falta de dados mais concretos para serem avaliados para quem está, para o lado de cá, para a ponta, né, que somos nós, que vamos viver essa situação. Tanto no ponto de vista como pessoa com deficiência, que é o meu caso. Esse ano eu pretendo me aposentar. Vou precisar passar por uma avaliação da deficiência. Como é que vai ser? Vai ser melhor para mim? Vai ser pior para mim? Todo mundo me pergunta isso quando eu falo desse assunto. Mas, na verdade, isso não ficou claro no projeto. Isso não está claro no projeto. A gente vai ter que descobrir isso na prática, pelo que me parece, né? Pelo dia a dia. E a grande preocupação é que, sem esses dados mais concretos, é muito difícil avaliar a real eficácia das políticas públicas e dos direitos daqui para frente. Como é que vai acontecer? Como é que vai acontecer? Né? A ausência de métricas e formas de medir isso, por exemplo, impede uma análise mais crítica, uma análise mais detalhada e, inclusive, para responsabilização das ações do governo, né? Daqui por diante. Como é que a gente vai poder avaliar as ações governamentais em relação a políticas públicas e direitos da pessoa com deficiência se nós não temos efetivamente como avaliar se a avaliação da deficiência vai gerar acesso ou não a essas políticas públicas e a esses direitos. Estão entendendo o que eu quero falar? Então, o ponto é o seguinte, nesse momento nós não sabemos responder se exatamente a nova avaliação biopsicossocial vai ser um ponto, um divisor de águas para melhor ou para pior. Nós só sabemos informar que teremos uma nova avaliação biopsicossocial. É lógico, né? Esperançosos que somos, esperamos que seja para melhor. É a minha opinião. Né? Olhando o trabalho como um todo, eu achei belíssimo o trabalho. Então, do ponto de vista da esperança, eu acredito que vai ser muito bom. Mas do ponto de vista científico, uma análise mais fria, né? Uma análise assim, mais, vamos falar assim, né? Para não tornar a conversa difícil aqui, uma análise mais crítica da coisa, existem preocupações. É o que eu quero dizer para você nesse momento. Quarto ponto que eu quero compartilhar com vocês é a desconexão com a realidade cotidiana das pessoas com deficiência. Veja bem, políticas públicas para pessoa com deficiência, direitos para pessoa com deficiência de forma idealizada, sem considerar, na verdade,
plenamente a complexidade disso, né, os detalhes disso, das experiências diárias das pessoas com deficiência, é ruim. Qual é a preocupação? A desconexão com a realidade pode resultar em políticas e direitos debaixo dessa avaliação biopsicossocial que não atendem às necessidades reais. Essa é a grande preocupação. Veja, eu tenho milhões de relatos, milhões é exagero, né, mas muitos relatos de pessoas com deficiência, de famílias com pessoas com deficiência, que na hora que precisam da avaliação biopsicossocial, precisam no sentido de ser avaliadas de forma justa, honesta, humana, não para serem beneficiadas para serem beneficiadas sem necessidade. Não é disso que eu estou falando, né? Estou falando daquelas pessoas que realmente precisam acessar as políticas públicas e os direitos da pessoa com deficiência e, enfim, precisam passar pela avaliação e passam por um momento de constrangimento, né? De humilhação, muitas vezes, de desumanidade, de desrespeito, ou por outras ocasiões. Então, isso é a realidade. Infelizmente, exceção é quando se depara com profissionais e um ambiente acolhedor, inclusivo. Isso é exceção. Isso é exceção. Tornou-se uma exceção. Essa é a realidade. Então, pensar que de uma hora para outra, de um momento para outro, nós vamos ter aí uma situação, uma realidade que vai, de uma hora para outra, as coisas vão mudar de forma fantástica, maravilhosa, que tudo vai ser às mil maravilhas, a gente sabe que não é verdade isso também. Então, a nossa preocupação é que essa desconexão resulte em situações que não sejam, que não atendam às necessidades específicas dessa população-alvo da avaliação biopsicossocial e acabe perpetuando a exclusão que a gente percebe nesse momento e a ineficácia dessa iniciativa. Essa é a preocupação. Se isso acontecer, dinheiro jogado fora, tempo perdido, fazer as pessoas ficarem apreensivas sem necessidade nenhuma. Deixa tudo como está, então. Né? Para poder perpetuar a exclusão, deixa como está. Quinto ponto, que bastante me preocupou também, que é a falta de participação de pessoas com deficiência na elaboração do que vai acontecer daqui por diante em relação à avaliação biopsicossocial. A reunião enfatiza bastante muitas coisas com relação ao que pode ser bacana com relação a essa posição. Mas não deixa claro a participação ativa de pessoas com deficiência na criação e na implementação desse novo projeto. Não deixou claro. A gente sabe que quem vai comandar isso é a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, o próprio CONAD. Ok, quem mais da sociedade vai participar disso? Quem mais? Será que só essas pessoas têm o conhecimento pleno da realidade? Eles sabem de tudo que acontece em todos os cantos do país? É a minha preocupação. Outro ponto importante que eu quero mencionar com vocês aqui, que aliás eu acho que é um dos mais importantes, é a comunicação insuficiente sobre a implementação prática dessa nova avaliação biopsicossocial. Talvez esse seja o ponto que mais me preocupou, né? A reunião mencionou, as pessoas que apresentaram mencionaram várias vezes lá as diversas iniciativas e políticas que vão ser implementadas em relação à nova avaliação biopsicossocial, mas em momento nenhum explicaram como elas serão implementadas de maneira prática, como que vai acontecer de maneira prática, como, quando, por quê, por quem. A gente não tem essa informação, a gente não sabe o que está acontecendo nesse exato momento, e isso é muito preocupante, porque nós temos a notícia de uma nova avaliação, o que por si só já torna as pessoas preocupadas, né, em relação ao que pode acontecer ou não, porque a gente sabe que se tratando de mudança de regulamentação de normas legais, nós temos uma grande preocupação no Brasil por perda de direitos. Não obstante nós termos aí um governo que tem uma inclinação mais humanitária, um ministro dos direitos humanos que claramente é uma pessoa voltada para essa inclinação mais humanitária, mais inclusiva, eles não são sozinhos para elaboração de tudo isso, né? Inclusive a prática que é o grande problema. Como será isso na prática? Essa é a grande questão. A falta de detalhes da execução desse projeto, né? A falta de detalhes da execução dessa implementação pode gerar desconfiança. E, na minha opinião, já está gerando. Pode gerar ceticismo, né, quanto à viabilidade e o impacto que isso vai gerar. E já está acontecendo. As pessoas já me perguntam, peraí, será que isso realmente vai ser positivo? Já tem gente me perguntando, o que eu faço?
Eu aposento agora ou espero vir a nova avaliação? E qual é a resposta que eu devo dar? Eu não sei qual é a resposta que eu devo dar. Estou sendo muito honesto. Então, eu posso dizer, ó, não, faz agora e posso gerar um prejuízo para uma pessoa. Porque a avaliação pode ser melhor no futuro. E caso ela seja pior, não, eu falo para a pessoa esperar. E aí a pessoa se prejudica também. Então, entendem o que eu estou querendo dizer? Situação bastante delicada quanto a essa falta de informação. Outros exemplos que eu quero passar também para vocês de aspectos que foram omitidos ou que foram mal explorados, vamos dizer assim, né? A questão da política de emprego e de inclusão no mercado de trabalho, como que vai acontecer isso, como é que as avaliações vão impactar nesse ponto, a questão de acessibilidade em espaços públicos, como que a avaliação biopsicossocial vai ajudar ou não em relação a esse ponto, a questão da educação inclusiva, esse aspecto, presta bem atenção que eu vou falar aqui, esse aspecto que foi comentado lá no projeto da nova avaliação, que teremos um modelo único onde a pessoa vai poder se dirigir ao Cisnadef, né, que é o Sistema Nacional da Deficiência, que vai ser criado, um órgão onde você vai poder ir lá, fazer a sua avaliação uma vez só na vida e pronto, você vai ser classificado como pessoa com deficiência. Se eu levar um filho meu lá, menor de idade, em idade escolar, para fazer essa avaliação, ele for considerado pessoa com deficiência, essa declaração vai servir para que na escola ele seja incluído, né, dentro da ótica da educação inclusiva, inclusive tendo direito ao tratamento adequado do ponto de vista pedagógico? Será que isso vai ser válido? E aí? Isso não foi dito, isso não foi explorado. A questão de saúde e reabilitação de pessoas com deficiência. Como é que vai funcionar a questão do reabilitado, né? Nós temos diversos dilemas com relação a isso, né? Pessoas que estão reabilitadas e que precisam judicializar as questões para poderem ser atendidas. Questões dificílimas de entender. A própria participação social e política das pessoas com deficiência, como que isso vai acontecer, de que forma que... Enfim, isso tudo ou não foi abordado ou foi mal abordado e que traz aí alguns pontos preocupantes que necessitam de atenção, necessitam de explicação, necessitam de uma informação mais abrangente para a gente poder entender melhor. E eu acredito que o Ministério dos Direitos Humanos tem total condição de fazer isso com a equipe que elaborou lá o projeto, junto com o CONAD, junto com todo mundo que está envolvido nessa história. E aí, para que a gente possa melhorar o entendimento, não só o entendimento, mas a efetividade também dessa nova avaliação, né? Para que isso traga, de fato, o que a gente sempre sonhou, o que a gente sempre prega, que é uma avaliação justa, humana, inclusiva, acessível para todas as pessoas com deficiência em todos os cantos do Brasil. Esse é o pensamento, né? Essa é aquilo pelo qual a gente luta diariamente para poder tentar demover aí junto às autoridades para que façam isso e atendam essa chamada da própria LBI. Que isso tudo, essa ideia, esse tipo de avaliação está ali na LBI desde 2015. Então, por que isso não está ainda implementado? Né? Por falta de que não está implementado? Está faltando o que mais? Por que é tão difícil assim? Por que é tudo tão nebuloso? Por que está tudo tão nebuloso nesse momento? Por que não está mais claro? É uma pergunta que eu gostaria de fazer para algumas autoridades, né? Mas, enfim, eu acho que vai ter o momento certo de a gente fazer essas perguntas. O meu objetivo é continuar investigando essa situação, estudando essa situação, aguardando as informações ansiosamente para que, assim que elas surgirem, nós possamos compartilhar com vocês da maneira correta, da maneira mais técnica possível, para trazer, além da informação, trazer sossego para a vida das pessoas, né? Assim que nós tivermos todas as informações sobre a implantação da nova avaliação, para a gente poder trazer a orientação boa para as pessoas, para que as pessoas possam se guiar e fazer como tem que fazer daqui para frente. Essa é a ideia simples que a gente tem. Beleza? Tá legal? Pedir uma coisa para você, aliás, duas. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva aí agora, aperta aí o sininho para receber as nossas notificações de tudo que vem sendo feito por aqui. E a segunda coisa que eu quero pedir é o seguinte, coloque aqui embaixo nos comentários desse vídeo de onde você é, se você já passou por alguma avaliação, alguma perícia em qualquer lugar sobre a questão da sua deficiência, seja no INSS, seja no DETRAN ou qualquer outro órgão público, e como foi a sua experiência. Tá? Se você colocar isso aqui embaixo no comentário, eu vou entrar em contato com você para a gente poder conversar, porque eu estou preparando uma publicação, um livro novo, e eu quero usar algumas histórias, né, que vocês vão contar, lógico, com a autorização de vocês, nesse livro novo.
Entendeu? Se tem alguma história de perícia médica, perícia social, no INSS, no serviço público, qualquer coisa que você passou aí, ou um filho seu, coloca aqui no comentário do vídeo que eu entro em contato com vocês pra gente conversar. Tá legal? Dúvidas, também coloca aqui, a gente responde com o maior prazer. Um grande beijo e eu vou colocar aqui no final do vídeo agora um outro vídeo explicando como é que funciona aqui o nosso escritório para que você, de todo o Brasil que precisar do nosso serviço, entre em contato para a gente poder ajudar você aonde você estiver aí de forma 100% online, como a gente atende aí o pessoal todo no Brasil hoje. Beleza? Grande abraço e até o próximo.